Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse tempo com a Bíblia viva. Hoje vamos fazer o resumo do livro de 2 Coríntios. Irmãos, um livro extremamente extraordinário. Irmãos, olha só. Quem é o autor do livro de 2 Coríntios? É claro que é o apóstolo Paulo. A data que foi escrita foi aproximadamente entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. O local da escrita deste livro foi em Macedônia. Irmãos, depois de escrever 1 Coríntios, o apóstolo Paulo enfrentou uma situação bem difícil com a igreja de Corinto. Alguns líderes falsos estavam tentando desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. Estavam também questionando a sua autoridade apostólica e distorcer o evangelho de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve 2 Coríntios com um tom muito mais pessoal. Essa carta revela o coração pastoral do apóstolo Paulo e mostra também a realidade do ministério cristão. Irmãos, qual é o propósito da carta? O apóstolo Paulo, ele escreve para defender o seu apostolado, para restaurar seu relacionamento com a igreja, para corrigir os falsos mestres e também para ensinar sobre sofrimento e graça. Amém, pessoal? Glória a Deus! Irmãos, não deixa de compartilhar esse vídeo e já deixa sua curtida para não esquecer e também me siga, se você não me segue ainda. Deixa seus comentários aqui por baixo do vídeo e também seu pedido de oração. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele quer mostrar acima de tudo que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Agora vamos para a estrutura do livro. Em primeiro lugar, nós vemos o Deus de toda consolação. Em capítulos 1 e 2, Paulo começa exaltando Deus como fonte de consolo. Lá em 2 Coríntios 1:3, a palavra fala: bendito seja o Deus de toda consolação. Irmãos, Deus não apenas ele salva, mas ele também sustenta seus filhos nas tribulações. Eu sou prova viva de que Deus sustenta nas tribulações. Nesse exato momento, eu estou saindo daqui a pouco para minha 17ª cirurgia. E dessa vez vai ser nas mãos. Irmãos, Deus sempre me sustentou. Paulo explica que o sofrimento também tem propósito. E eu confirmo, pessoal, que tem sim. O consolo que recebemos de Deus nos permite consolar outras pessoas. E é isso que eu faço com meu novo livro que já está lançado no Amazon. Irmãos, em segundo ponto nós vemos, aliás, com a nossa leitura, que a nova aliança está em Cristo. Cristo é a nova aliança, na verdade. No capítulo 3, aqui Paulo explica a diferença entre a antiga aliança, a lei da nova aliança e o Espírito. Irmãos, versículo-chave em 2 Coríntios 3:6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Salvação não vem por regras humanas, ela vem pela transformação que o Espírito Santo produz no nosso coração. Irmãos, em terceiro ponto nós lemos tesouros em vasos de barros. Aprendemos, aliás, capítulo 4, um dos textos mais profundos da carta, irmãos. Eu amei demais. Versículo-chave em 2 Coríntios 4:7, nós temos estes tesouros em vasos de barro. Isso significa que nós somos frágeis, mas carregamos o poder de Deus dentro de nós. A glória pertence a Deus. Declara no comentário: a glória pertence a Deus. Quarto ponto, a esperança da eternidade. Capítulo 5, aqui Paulo fala sobre a vida eterna. Versículo-chave, 2 Coríntios 5:1. Se a nossa casa terrestre se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício eterno. Irmãos, a vida aqui é temporária, sabia? Mas a eternidade é a verdadeira realidade. Pode declarar no comentário também essa palavra. A eternidade é a verdadeira realidade. Amém? Quinto, o ministério da reconciliação. Um dos textos mais importantes desta carta. Versículo-chave em 2 Coríntios 5, 18, 19. Deus reconciliou o mundo consigo através de Cristo Jesus. E agora confiou à igreja a mensagem da reconciliação. Irmãos, sexto, os chamados à santidade. Capítulo 6. Aqui Paulo lembra que a graça não pode ser recebida em vão. Versículo-chave em 2 Coríntios 6, 17. Sai do meio deles e separai-vos. A vida cristã exige transformação. Pegou a chave? Declara, a vida cristã exige transformação. Sétimo, arrependimento verdadeiro. Capítulo 7. Aqui Paulo fala sobre 2 tipos de tristeza. Versículo-chave em Coríntios, 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Amém, irmãos? O arrependimento verdadeiro gera mudança de vida. Pegou a chave? 8. Generosidade no reino. Capítulo 8 a 9, Paulo ensina sobre contribuição e generosidade. Versículo-chave em 2 Coríntios 9, 7, que fala: Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, ouça bem, a generosidade revela confiança em Deus. Declara, a generosidade revela confiança em Deus. 9 ponto, a guerra espiritual. Capítulo 10. Paulo explica que que o cristão vive uma batalha espiritual. 2 Coríntios 10, 4, versículo-chave: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Amém? Ponto 10. Cuidado com falsos mestres. Capítulo 11. Paulo alerta sobre líderes que distorcem o evangelho. Irmãos, versículo-chave em 2 Coríntios 11, 14. Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado. Vigia. Irmãos, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para não nos sermos enganados, entenderam? Ponto 11, o poder da fraqueza. Aliás, o poder na fraqueza. Capítulo 12, aqui Paulo revela o famoso espinho na carne. 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta. E escreve, a graça de Deus me basta. Deus não removeu o sofrimento de Paulo, mas deu-lhe graça suficiente para suportá-lo. Irmãos, depois de 17 cirurgias, hoje vai fazer 17 cirurgias, prótese no cervical, pregos nos pés, nervos destruídos, veias doentes, próteses no lombar, próteses nos 2 joelhos, aparelhos na bexiga, irmãos, e vários outros enfermidades, órgãos retirados, corda vocal. Pessoal, depois de 3 tentativas de suicídios, 22 anos de violências, filhos desviados, estupros, abusos, traições, e eu estou aqui de pé pregando a palavra de Cristo. Deus me deu a sua graça. A sua graça foi suficiente para suportar todas essas lutas. Então você que está aí do outro lado da tela, escutando esse resumo, a graça de Deus te basta. Declara e toma posse. Ponto 12, examinai-vos. Capítulo 13, Paulo termina com um chamado espiritual, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos se estáis na fé. Se você está na fé, então examina-te agora mesmo. A vida cristã exige avaliação constante do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. A palavra-chave deste livro é consolação. Deus sustenta seus filhos nas tribulações. Aleluia. Irmãos, graça, a palavra-chave graça. A graça de Deus é suficiente. E a palavra-chave reconciliação. Cristo reconcilia o homem com Deus. E palavra-chave fraqueza. Deus manifesta seu poder na fraqueza. Irmãos,
de Jesus é revelada em 2 Coríntios. Ele aparece como nosso consolador, como nossa reconciliação e como Senhor da aliança e como fonte de graça suficiente. Pegou? Versículo-chave, 2 Coríntios 4:7. Temos este tesouro em vasos de barros. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Pegou a chave, gente? Aplicação para hoje. 2 Coríntios nos ensina que o ministério envolve sofrimento. A fraqueza não impede Deus de agir e a graça de Deus é suficiente. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele usa pessoas disponíveis. Eu não sou perfeita, não tenho um português perfeito, mas eu estou disponível. Respondo todos os dias ao meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Irmãos, a goleira celeste hoje é que o mundo valoriza força, mas Deus valoriza dependência. Quando reconhecemos nossas fraquezas diante de Deus, damos espaço para que o poder dele se manifeste na nossa vida. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado, porque a tua graça é suficiente para sustentar nossas vidas. Mesmo nas fraquezas, sabemos que o teu poder se manifesta em nós. Ensina-nos, Senhor, a confiar plenamente em ti, a viver como embaixadores do teu reino. Nós oramos, entregamos, Senhor, esse livro de 2 Coríntios, esse aprendizado, esse ensinamento, essa direção, em nome de Jesus. Seguimos firmes, irmãos, seguimos constantes, mas seguimos sempre e sobretudo 100% com Jesus. Compartilhe o vídeo com seus amigos, no seu grupo, no seu Facebook, no seu TikTok, no seu X. Irmãos, vamos levar a palavra e edificar outras vidas. Deus abençoe você grandemente. Esteja em oração pela minha cirurgia. Estamos hoje em 18 de março de 2026. Deus te abençoe. Logo mais sairei com grandes testemunhos.